ciência de dados, podemos ter diferentes tipos de aprendizado, incluindo o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. Então, nessa aula, nós vamos aprender os conceitos sobre esses aprendizados e vamos ver onde nós usamos cada um deles. Vamos inicialmente aprender sobre o aprendizado supervisionado, onde construímos modelos preditivos que permitem aprender a partir de exemplos. Então vamos supor que temos uma foto de um animal e queremos classificar esse animal como sendo uma onça ou um leopardo. Então, para realizar a classificação, vamos supor que temos imagens de onças e leopardos e vamos construir um modelo que irá aprender a partir das imagens, de tal modo que seja possível predizer a classe de novas imagens. Essas imagens constituem o conjunto de treinamento, ou seja, eu vou passar exemplos de imagens de onças. Então, a gente tem uma onça, outra onça aqui, outra onça, e ao mesmo tempo que nós temos imagens de leopardo. Essas imagens então constituem esse conjunto de treinamento e observando essas imagens somos capazes de construir um modelo mental que permita reconhecer outras imagens inéditas. Então o nosso cérebro ele já tem um algoritmo implementado que permite com que nós consigamos diferenciar. Então observando essas imagens a gente vê que elas são muito parecidas e mesmo para nós não é tão trivial fazer essa classificação. Então quando nós construímos agora um algoritmo de aprendizagem de máquina no computador, a ideia é exatamente a mesma. É como o algoritmo vai poder extrair características dessas imagens de tal forma que ele consiga fazer o reconhecimento automático. Então, basicamente, nós precisamos definir os atributos de cada imagem, que podem ser atributos de textura, nível de cinza, de cores, de objetos, e para cada observação definimos os atributos e associamos a cada uma das classes. Então, inicialmente, nós definimos aqui um vetor, esse vetor vai ser os atributos, então, por exemplo, um atributo para textura, um atributo para o contorno da imagem, um atributo relacionado a nível de cinza. Então nós vamos ter um conjunto de atributos e o mesmo conjunto de atributos vai ser calculado para o caso do leopardo. Então a gente vai ter, cada imagem ela vai ser representada por um vetor. Observando novamente as imagens, vemos que as onças e os leopardos diferem com relação à face e manchas principalmente. Observamos que a face da onça ele é mais alongada, enquanto que o leopardo possui olhos maiores. Notem que é difícil definir as diferenças quando consideramos apenas a face dos animais. Então esse é um atributo que não oferece uma discriminação tão fácil, tão trivial. Alguns atributos podem ser totalmente inúteis para diferenciar as classes, como por exemplo o número de orelhas ou o número de patas, porque tanto a onça quanto o leopardo possuem 4 patas e 2 orelhas. Por isso, precisamos ter cuidado na escolha dos atributos que vamos usar no nosso modelo preditivo. Atributos que não são capazes de discriminar as classes podem prejudicar no desempenho do modelo, além de tornar esse algoritmo ou modelo mais complexo. Por outro lado, outros atributos auxiliam na separação entre as classes, como as manchas na pele das onças e leopardos. Nesse caso, a distinção a gente pode ver que ela é um pouco mais clara. Então agora vamos supor que a gente tem uma foto. Como que a gente classifica essa foto? Como onça ou leopardo? Bom, se nós olharmos essa foto, pelo rosto fica um pouco complicado, mas se nós olharmos agora a textura da pele, nós verificamos então que se trata de uma onça, porque a gente viu que, no caso da onça, esse é o tipo de padrão que nós observamos na pele da onça. Então observe que agora temos uma foto muito diferente das que usamos para treinar nosso modelo. E agora, como nós classificamos? Se observarmos novamente as manchas, concluímos que se trata de uma onça. Notem que esse exemplo mostra a nossa capacidade de generalização, que é um atributo fundamental de um modelo preditivo. Ou seja, o modelo tem que ser capaz de generalizar para dados inéditos. E se o modelo não for capaz de generalizar, então ele simplesmente memorizou os dados e não aprendeu. Então esse modelo ele não vai oferecer bons resultados em novos dados. Então ele não serve para realizar uma predição. Então ele não é um algoritmo adequado para ser usado em aplicações de aprendizagem de máquina. Então cuidado para não usar observações no conjunto de treinamento para avaliar um modelo preditivo. Então esse é um erro muito comum de quem está começando em ciência de dados, que é avaliar o modelo no conjunto de treinamento. Se usarmos os exemplos que temos no conjunto de treinamento, o algoritmo pode acertar porque ele simplesmente memorizou os dados e não porque ele aprendeu. Para realizarmos a classificação ou regressão, que são tarefas
no aprendizado supervisionado, precisamos dividir os dados em 3 partes. Então, nós vamos ter uma parte dos dados vai ser para treinamento, uma parte para validação e uma parte que é usada para teste. Então, esses conjuntos têm que ser distintos. Esses dois conjuntos podem ser combinados, então eu posso, por exemplo, variar os dados no treinamento e validação de uma etapa para outra, quando eu estou principalmente ajustando os modelos, mas esse conjunto de testes tem que ser inédito. Ou seja, tem que ser um conjunto de dados novo, um conjunto de dados que o algoritmo ainda não processou. Então, novamente, conjunto de treinamento ele é usado para ajustar o modelo, ou seja, na fase de aprendizado, enquanto que o conjunto de teste é usado na validação do modelo. Então a gente vai ter o dado original, ele vai ser dividido em dois conjuntos. Esse conjunto é o conjunto de treinamento, que é treinamento e validação. Um conjunto de teste. Nessa parte a gente vai simplesmente ajustar os parâmetros do modelo e nessa parte a gente faz a avaliação. Então, no aprendizado supervisionado, o objetivo é ajustar um modelo preditivo a partir de um conjunto de exemplos, de modo que o modelo seja capaz de prever dados não observados, ou seja, ele é capaz realmente de aprender e quando aparecerem exemplos inéditos, ele vai tentar acertar esses exemplos. Matematicamente, modelos preditivos são funções que, dado um conjunto de exemplos rotulados, então notem que esses exemplos rotulados é para que o algoritmo aprenda, constrói um estimador. Então, basicamente, nós podemos dizer que o modelo preditivo ele é representado por uma função, ou seja, essa é a função que nós vamos estimar, e com isso nós podemos predizer novas observações, ou seja, podemos classificar os objetos ou mesmo realizar regressão. E esse termo aqui é um erro que representa, por exemplo, são informações que não foram medidas, ou mesmo erros de medições, ou mesmo variações estocásticas no algoritmo. No caso da classificação, nós vamos ter um conjunto de dados onde x são os atributos das observações, por exemplo, nível de cinza da imagem, atributos do contorno e assim sucessivamente, e y vai ser a classe, se for classificação, ou um valor que a gente quer predizer no caso de regressão. F vai representar a função desconhecida, que é chamada função objetivo, e a partir da estimação dessa função nós podemos fazer a predição. Então essa função mapeia as entradas nas saídas correspondentes. E o algoritmo preditivo ele aprende a aproximação, então notem que ele aprende, que permite estimar valores de f para novos valores de x. Então a gente vai passar novos valores. No caso da classificação, esse y ele pertence a dados que são rótulos, que são, na verdade, que são labels, ou seja, classe 1, classe 2 e assim sucessivamente. Um exemplo de classificação é a classificação da flor íris. Então, nós temos 3 classes, que são a íris versicolor, íris setosa e íris virgínica. Então, geralmente, esses dados ele tem esse seguinte formato, ou seja, a gente vai ter um atributo para o comprimento da sépala, para a largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala. E a última coluna, geralmente, a gente tem a classe. Então, aqui a gente tem um exemplo do comprimento da pétala e o comprimento da sépala, e as cores representam aqui as diferentes classes. Então, esse é um conjunto de dados típico que nós vamos usar nas nossas aulas sobre algoritmos preditivos, que é principalmente a parte de classificação. Aqui nós temos um outro exemplo, em que nós queremos classificar os passageiros do Titanic como sendo sobreviventes ou não, baseado nos atributos, que inclui classe social, que inclui o tipo do bilhete, se estava acompanhado pela família ou não, e com isso nós tentamos predizer se as pessoas sobreviveram ou não. No caso da regressão, a ideia é exatamente a mesma, ou seja, nós temos um conjunto de dados, onde nós temos atributos e o atributo alvo, nós vamos ajustar uma função, só que agora o y, em vez de ele ser um rótulo, ele vai ser um valor real, ou seja, é um valor que eu quero inferir, que está entre menos infinito e mais infinito, e essa função vai permitir que a gente prediza esses valores. Geralmente, o que a gente faz é fazer a predição, e aqui a gente vai pôr o valor que a gente mediu, aqui a gente vai pôr o valor predito, e quanto mais se aproximar dessa reta, ou seja, essa reta é onde y é igual a y chapéu, melhor vai ser a nossa predição. Então aqui a gente tem um exemplo, então aqui a gente tem o valor medido, o valor predito,
E aqui a gente pode ver que a predição se aproxima dessa reta até um certo valor e depois ela diverge. Então, muitos problemas em aprendizado de máquina consideram os mesmos ingredientes. Então, o primeiro ingrediente é o conjunto de dados. Então, x é a matriz de variáveis independentes e y é o vetor das variáveis dependentes. Então, o formato típico dessa matriz, a gente vai ter aqui os atributos, as observações, cada linha é uma observação, cada coluna é um atributo e a última coluna é o nosso atributo alvo que a gente quer predizer. O segundo ingrediente é o modelo, onde f é uma função, então a gente vai definir algumas funções possíveis que vão definir o método, o algoritmo de aprendizado, ou seja, ele vai definir, na verdade, o modelo preditivo, ele é definido por essa função, e a partir dessa função nós vamos tentar inferir o valor de θ utilizando o conjunto de dados no conjunto de treinamento. E o terceiro ingrediente é uma chamada função custo, que permite determinar o quanto o modelo f é adequado para predizer y, ou seja, é uma função que vai dizer o quão bom é esse método, se ele está acertando, por exemplo, no caso de classificação, ou se ele está se ajustando aos dados no caso da regressão. Então vamos fazer um exemplo. Então a gente tem aqui um conjunto de dados, então suponha que nós geramos esses pontos em azul, nada mais é do que uma função seno mais um certo erro. Esse erro ele tem uma certa distribuição de probabilidade. Então, quer dizer, a gente gerou esse conjunto de pontos em azul, que é o conjunto de dados. Então, a gente vai ter aqui o x e o y vai ser essa variável que eu chamei de t. Então, esse aqui vai ser o nosso y. Vamos considerar o modelo. Esse modelo vai ser, por exemplo, um polinômio. Então, eu quero ajustar essa curva através de um polinômio. E uma função custo é o erro que eu cometo nessa predição, ou seja, é o valor que eu predizo para cada valor xn, para cada observação que eu tenho, e aí eu faço essa predição, vou obter um valor, vamos chamar de y chapéu, e aí eu faço a diferença entre essa predição e o valor real, faço essa soma ao quadrado e isso vai me dar o erro quadrático médio. Então, novamente, a gente vai, só para lembrar, a gente vai fazer então essa etapa no conjunto de treinamento, a gente vai ajustar o modelo, ou seja, ajustar o meu polinômio, e depois eu vou verificar se esse modelo é adequado em um conjunto de testes inédito. Então aqui a gente tem diferentes modelos ajustados, então nesse primeiro caso aqui a gente simplesmente considerou m igual a zero, então vai ser simplesmente θ zero, então vai ser simplesmente uma reta, nesse caso a gente tem um underfitting, porque o modelo é simples demais. Nesse caso também temos underfitting, consideramos apenas esse primeiro termo. Nesse caso, consideramos três termos, a gente pode ver que ele ajusta bem. E nesse último caso, notem que o erro acaba sendo zero. Por quê? Porque ele se ajustou exatamente a cada um dos valores que eu observei no conjunto de treinamento. Então, nesse caso aqui, nós temos que o modelo ele vai resultar em um erro igual a zero no conjunto de treinamento, mas ele não vai ser generalizável para outros dados. Então, a gente vai ver que nesse caso aqui ocorreu overfitting. Então o desafio é encontrar o modelo que aprenda, ou seja, que seja generalizável. Então a gente devemos escolher um grau de polinômio que evite tanto o caso de underfitting como o caso de overfitting. Sendo que no caso de overfitting, o modelo se ajusta demais aos dados e modela até mesmo a ocorrência de ruídos. Então vejam que essa variação aqui, ó, em relação à curva real, é um erro, é o erro que dá essa variação, ou seja, é um tipo de ruído. Então, nesse caso, o modelo não aprende e não é capaz de predizer novos dados de maneira precisa. Então, é bom a gente ter em mente a diferença entre memorização e aprendizado. E aqui nós temos, então, underfitting, overfitting. E é bom ter em mente que aqui, embora não tenha se ajustado perfeitamente aos dados, esse é um caso em que o modelo acaba sendo generalizável para dados inéditos. No aprendizado preditivo, é importante ter em mente que não existe um modelo que seja geral e que seja aplicável com excelente desempenho em qualquer tipo de dados. Então, por isso que não existe apenas um modelo de classificação, um único modelo de regressão. Então, no aprendizado preditivo, existe esse No Free Lunch Theorem, e nesse teorema fala simplesmente que não há um algoritmo de aprendizagem de máquina que seja universal. Então é bom ter isso em mente e é bom tomar muito cuidado. Por isso que quando nós desenvolvermos projetos de ciência de dados, é bom que nós comparemos mais de um algoritmo. No aprendizado não supervisionado, nós vamos desenvolver modelos descritivos, não são modelos preditivos.
E nesse caso, nós não temos informações sobre as classes. Dependendo do critério que adotamos, obtemos diferentes agrupamentos. Então notem que aqui a gente tem 3 grupos, enquanto que a gente só tem 2 grupos. E notem que de um caso para o outro, difere muito as frutas que vão estar nesse grupo ou neste grupo. Então o problema de agrupamento, ele apresenta uma certa subjetividade. E não há uma definição única e precisa do conceito de cluster. Então por isso que agrupamento acaba sendo muito complicado, porque nós não conseguimos definir precisamente o que é um grupo, ou seja, um cluster. Então o objetivo, no caso não supervisionado, é agrupar um conjunto de objetos de acordo com a similaridade entre eles. O problema é, como que eu defino a similaridade? Eu defino por distância euclidiana, distância de Mahalanobis, ou eu defino por algum critério de similaridade entre os objetos? Ou seja, é uma questão bastante complicada e, de certa forma, subjetiva. Então, dado um conjunto de objetos, descrito por múltiplos valores, ou seja, os atributos, da mesma forma que nós temos os atributos no caso preditivo, nós vamos ter os atributos no caso não supervisionado, atribuir grupos, ou seja, clusters, aos objetos, particionando-os objetivamente em grupos homogêneos, de maneira a maximizar a similaridade de objetos dentro de um mesmo grupo, e minimizar a similaridade de objetos entre grupos distintos. Ou seja, quem for do mesmo grupo é altamente similar, quem for de grupos distintos é altamente diferente. E no final a gente tem que atribuir uma descrição para cada grupo formado, ou seja, como é que nós usamos essa informação de uma maneira útil. Então é uma maneira da gente comprimir os dados. Então aqui está todo o processo, então nós temos os dados, passamos pelo algoritmo de agrupamento, e aí nós temos os clusters, e esses clusters são definidos de acordo com a similaridade dos objetos. Então vejam que agora nós não temos informações sobre as classes. A ideia é agrupar de acordo com o critério de similaridade, ou seja, quem está no mesmo grupo é altamente parecido. Então, em um conjunto de dados em 2 dimensões, nós temos aqui um exemplo. Podemos notar que os grupos não estão bem separados, nesse caso, e quanto menos separados forem os grupos, mais difícil é conseguir um agrupamento preciso, um agrupamento adequado. Dependendo do método e o critério para agrupamento que usamos, podemos obter resultados muito diferentes. Por isso é importante conhecer os métodos a serem empregados e também o problema que estamos analisando. Então, dependendo do problema, um algoritmo pode ser mais adequado, então esse agrupamento pode ser adequado para o meu problema, ou eu posso ter que mudar o método porque esse agrupamento está completamente fora do que eu espero. Então, basicamente, o objetivo do aprendizado não supervisionado é agrupar objetos de forma a minimizar a distância intra-cluster, ou seja, a distância dentro dos grupos, e maximizar a distância intercluster, ou seja, a distância entre objetos em grupos diferentes. E quais são os estágios? Bom, os estágios são o seguinte. Primeira coisa, nós podemos fazer uma seleção de atributos, ou seja, os atributos devem ser selecionados de modo que ocorra o mínimo de redundância entre eles. O que nós podemos inicialmente fazer é aplicar um PCA aos dados. A gente vai ver nesse curso o que é o PCA. Precisamos definir qual medida de proximidade nós vamos usar. Nós vamos ver algumas medidas, a distância euclidiana, a distância de Mahalanobis, a distância de Minkowski. E essa medida ela deve quantificar o quão similar ou dissimilar são os objetos. Precisamos definir um critério para clusterização, ou seja, como é que eu defino se um agrupamento é bom ou não. Tenho aqui 2 grupos, como é que eu falo se esse agrupamento é bom? Então a gente vai ver que tem diversas medidas para definir esse custo, ou seja, uma medida que vai falar se esse agrupamento ele obedece àquele critério de maximizar a similaridade dentro dos clusters e minimizar a similaridade entre objetos de clusters distintos. E também precisamos definir um algoritmo de clusterização, ou seja, precisamos definir quais são os passos que vão ser utilizados para revelar a estrutura dos dados. E baseando-se nessa medida e no critério adotado, nós vamos conseguir encontrar os clusters. Precisamos validar os resultados, ou seja, verificar se esse agrupamento faz sentido. Então, nesse caso, entra a opinião de um especialista. E, por último, interpretar os resultados, ou seja, verificar como que essa clusterização que eu obtive, ela ajuda a eu entender o problema que eu estou analisando. Então, aqui nós temos algumas aplicações. Uma aplicação importante é como separar esse grafo
em comunidades, ou seja, dado que eu tenho um grafo, por exemplo, tenho uma rede social, como é que eu separo as pessoas de acordo com os interesses, de forma que eu vou fazer, por exemplo, anúncios para essas pessoas, então nós precisamos dirigir os anúncios de acordo com os interesses, ou mesmo em dados da web, nós podemos agrupar as páginas da web de acordo com o conteúdo, de forma que as buscas sejam localizadas, ou seja, por exemplo, se essa página é sobre futebol, então basta que eu faça uma busca apenas nesse grupo, ou seja, eu vou minimizar os recursos, porque eu consigo fazer uma busca em apenas uma parte do grafo. Então aqui a gente tem um exemplo típico. Nesse exemplo é um artigo que nós publicamos, nós mostramos que as áreas científicas elas tendem a estar interligadas, ou seja, eu tenho uma ligação maior entre engenharia e matemática do que entre matemática e medicina, por exemplo. Aqui uma outra aplicação importante que é a segmentação de imagens. Então nós temos essa imagem, como é que eu faço a segmentação? Como é que eu identifico que esse é um objeto e essa parte aqui é o fundo? Uma maneira de fazer isso é utilizar uma metodologia qualquer. Então, por exemplo, aqui nós utilizamos uma metodologia em que nós pegamos essa imagem, transformamos essa imagem num grafo e nós particionamos o grafo de forma a obter os grupos. E aplicando imagens reais, nós verificamos que é possível identificar, por exemplo, aqui nós temos um objeto, o fundo, e aqui nós temos outro objeto. Então, nesse trabalho que nós publicamos recentemente, nós verificamos que é possível identificar. Então, a segmentação de imagem é algo muito importante, muito relacionado com clusterização. Mas vejam que tem um problema intrínseco no aprendizado não supervisionado, que é como definir esses clusters. Será que nós temos 2 clusters? 6 clusters, 4 clusters. Então vejam que essa é uma coisa subjetiva e nós podemos encontrar clusters dentro de clusters. Então é muito complicado e é por isso que a área de aprendizado supervisionado é uma das áreas que tem recebido o maior número de contribuições científicas, ou seja, há uma pesquisa muito forte nessa área, porque é um problema muito difícil, um problema ainda muito pouco entendido, ou seja, não é muito bem definido o que é um cluster, e aí a definição e a identificação desses clusters acaba sendo muito difícil. O terceiro tipo de aprendizado é o aprendizado com reforço, e nesse tipo de aprendizado, diferentemente dos demais, nós vamos interferir no algoritmo atribuindo uma recompensa toda vez que o algoritmo acertar uma dada tarefa. O aprendizado por reforço é baseado nos estudos do fisiologista russo Ian Pavlov, que observou que cães que eram alimentados quando tocava-se uma campainha salivavam antes mesmo de serem alimentados. Ou seja, se fossem treinados de forma a oferecer o alimento e posteriormente a campainha, então o cão não relacionava a campainha com a alimentação que ele iria receber. Então ele salivava quando recebia o alimento, mas não salivava quando tocavam a campainha. Por outro lado, se fosse tocada a campainha e oferecido o alimento em conjunto, então toda vez que tocava-se a campainha, o cão iniciava o processo de salivação, ou seja, o cão já se preparava para receber o alimento quando tocava a campainha, então ele associava o som da campainha ao alimento. Esse estudo foi muito utilizado principalmente em psicologia para estudar os casos de ansiedade, sendo que descobriu-se que indivíduos, na verdade, eles podiam ser treinados de forma a não ficarem ansiosos antes da ocorrência de um certo evento, mas também foi uma inspiração para o aprendizado com reforço, onde um algoritmo ele é condicionado para resolver um problema, recebendo uma recompensa a cada acerto. Então, basicamente, no aprendizado por reforço, a gente vai ter um ambiente, a gente vai ter um agente, ele vai realizar uma certa ação, e de acordo com essa ação, se ele acerta, ou seja, se ele resolve o problema, ele recebe uma recompensa e ele continua se adaptando, ou seja, ele vai se adaptar ao ambiente de forma a tentar resolver essa ação. Notem que há uma diferença entre esses softwares que jogam xadrez e os casos que usam aprendizado por reforço. Então, no xadrez, como o caso, por exemplo, do computador da IBM que ganhou do Kasparov, a ideia era calcular todas as possibilidades em cada jogada, ou seja, era utilizada análise combinatória e teoria das probabilidades, de forma que o computador calculava todas as possibilidades de jogada. No aprendizado por reforço, não. O que acontece, como no caso do jogo Go, em que o computador foi capaz de vencer um jogador profissional, a máquina ela foi treinada de forma que ela jogava com ela mesma e ela recebia uma recompensa toda vez que ela ganhava o jogo. Ou seja, o sistema foi se adaptando e com isso o algoritmo aprendeu realmente a jogar o jogo ao invés de apenas memorizar os passos.
Então, no aprendizado por reforço, é importante ter em mente que nós temos os conceitos tanto da parte de aprendizado supervisionado como não supervisionado, e além disso a gente tem um ingrediente extra que é essa recompensa que a gente atribui ao algoritmo quando ele executa a tarefa que nós desejamos. Então, resumindo, aqui nós temos o caso supervisionado e o caso não supervisionado. No caso supervisionado, nós ensinamos a máquina, ou seja, nós mostramos os exemplos, e aí o algoritmo ele vai se ajustar de forma a acertar as classes ou fazer a regressão com o menor erro possível. E no caso não supervisionado, o algoritmo vai tentar resolver de forma que ele vai minimizar uma função custo, ou seja, ele pode, por exemplo, minimizar a similaridade entre objetos em diferentes grupos e maximizar a similaridade em objetos que são do mesmo grupo, ou seja, objetos parecidos vão tender a estar no mesmo grupo e objetos muito diferentes vão tender a estar em grupos diferentes.